Oi, gente, vamos dar sequência aos nossos estudos. A gente está aqui no Super Enem do IFCE, certo? Estamos tratando no módulo 10, que fala de estatística. Lembra da aula anterior? E o que é que a gente viu na aula anterior? As principais definições, os tipos de gráfico e medidas de tendência central e de dispersão, tá certo? Hoje, agora, a gente vai tratar sobre resolução de exercícios. Eu peguei 4 questões do Enem e vou resolver para vocês. Lembre-se, é ideal que você faça essas questões sempre o mais rápido possível. No meu caso, como eu estou explicando, eu vou demorar um pouquinho a mais do que o que você demoraria se estivesse respondendo essa questão no Enem. Sou o professor Glauber Dantas Moraes, o famoso Gzinho no cavanhaque, professor do campus avançado de Jaguaruana. Tá certo? Vamos lá. Primeira questão, questão 1. Ela diz o seguinte: um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de 35 km por hora, 44 km por hora, 55 km por hora, 76 km por hora, 85 km por hora. Olha, note que nessa questão eu tenho um gráfico de colunas. Lembra o que isso significa? Cada coluna, a altura da coluna me diz quantas pessoas tem. Neste caso aqui em particular, se você pegar a primeira coluna, de 20 km por hora, que vai até o 5, significa que 5 pessoas, 5 carros passaram a 20 km por hora. Se nessa brincadeira, se nessa questão aqui, o problema tivesse pedindo a moda é aquilo que tem maior frequência. Você viria aqui e procuraria aquela coluna com maior altura. No caso, essa daqui, que é de 50 km por hora. Mas não é a moda. Ele quer a média. E como a gente está vendo que eu tenho 5 de 20, 15 de 30, 30 de 40, então eu vou ter uma média ponderada, média aritmética ponderada, tá certo? Vamos resolver essa questão. Analisando o gráfico, percebemos que a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é determinada por uma média ponderada, ou seja, V é 5 vezes 20, mais 15 vezes 30, mais 30 vezes 40, mais 40 vezes 50, mais 6 vezes 60, mais 3 vezes 70, mais 1 vezes 80, e embaixo 5 mais 15 mais 30 mais 6 mais 1 mais 3, tá certo? Vamos lá. Quem é V barra? 5 vezes 20, 100. 15 vezes 30, 450. 30 vezes 40, 1.200. 40 vezes 50, 2.000. 6 vezes 60, 360. 3 vezes 70, 210. E 1 vezes 80, 80. E embaixo? 5 mais 15, 20. Mais 30, 50. Mais 40, 90. Mais 6, 96. Mais 1, 97. Mais 3, 100. Então, embaixo eu tenho 100. Olha, minha gente, isso aqui você aprendeu na sua vida. Somar 2.000 mais 1.200 mais 450 mais 360 mais 210 mais 100, mais 80. Soma 0, 5 mais 6, 11, mais 1, 12, mais 8, 20, vai 2. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 3, 11, mais 2, 13, mais 1, 14, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, em cima, a soma dá 4.400. 4.400 dividido por 20, por 100, 44. Portanto, a velocidade média é de 44 km por hora. Pessoal,
quer responder questão de velocidade média, de média aritmética, presta bastante atenção na conta, não deixa faltar nada, tá certo? Não deixa faltar nada e faz a conta, é só uma soma e uma divisão. Nesse caso, facilitou para mim, porque a divisão ela era por 100, então eu só precisei cortar os zeros da questão. Beleza, pessoal? Entenderam como é que foi que eu resolvi essa questão? A sequência é sempre a mesma, tá certo? Portanto, a alternativa correta é a letra B. Beleza? E aí está o gráfico que era para ter aparecido desde o começo. Tá certo? Vamos lá. Questão 2. A questão 2 é o seguinte. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª. E ambos se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período de 2003 a 2007. Nesse caso, eu tenho uma tabela, 2003. Os investimentos bilaterais do Brasil na França, 367 milhões, na França no Brasil, 825. E 2004, 357 do Brasil na França e na França no Brasil, 485. E aí temos os outros dados. Detalhe que isso aí foi em 7 de julho de 2009. Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França, em um valor inferior a 300 milhões, superior a 300 milhões, mais inferior a 400, superior a 400, mais inferior a 500 milhões, superior a 500 milhões, mais inferior a 600, superior a 600 milhões. Então, eu vou ver a média de cada um desses, tá certo? E no final, depois que eu fizer a média entre esses dois investimentos, aí vou fazer a diferença para saber quanto um é maior do que o outro, tá certo? Vamos lá, resolução da questão. Vamos determinar os valores médios dos investimentos do Brasil, da França no Brasil, é IFB, e do Brasil na França, IBF. Coloquei a tabela para lembrar para a gente quais são esses valores. Note que do Brasil na França, nós temos 367, mais 357, mais 354, mais 579, mais 280. Como eu tenho 5 valores, eu vou dividir por 5. Gente, de novo, aqui não tem segredo. É você fazer a conta do jeito que você aprendeu. A vantagem da 354, 539, 280. Vamos lá, 7 mais 7, 14, mais 4, 18, 18 mais 9, 17, 27, 27, sobe 2. 2 mais 6, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 3, 21, mais 8, 39, sobe 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 5, 17, mais 2, 19. Então, com isso, 18, desculpe. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, 19. Aqui, desculpa, aqui subiu 2. Vamos lá. Quando a gente faz dividido por 5, 18 por 5 dá 3, sobra 3, desce 9, 39 por 5 dá 7, sobra 4, desce 7, 47 por 5 dá 9, sobra 2, a gente, para continuar a conta, bota 0 e bota uma vírgula, 20 por 5, 4. Então, 379,4 milhões. Fazendo essa mesma conta no Brasil, da França no Brasil, você pega 825 mais 485 mais 1458 mais 744 mais 1214,
4.726 e divide por 5. Nesse caso, o investimento da França no Brasil é de 945,2. A gente precisa da diferença. A diferença é de IFB menos 945,2 menos 379,8. Aqui você faz a conta lá do jeito que você sempre viu. 8 para 2 não pode, você pega emprestado. Aqui fica 4, aqui fica 12. 12 menos 8, 4. 4 para 9 não dá, pega emprestado, aqui fica 3, aqui fica 14. 14 menos 9, 5. Desce a vírgula. Pega emprestado, aqui dá 6. 13. 13 menos 7 dá 6. 6 menos 3, 3. 365,4. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá certo, pessoal? Eita. 8, desculpe. Parei. 8 menos 5, 3. Pronto, agora foi. 565,4. Tá certo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, a alternativa correta é a letra D, que é entre 500 e 600 milhões. Beleza? Entenderam como é que é? De novo, presta bastante atenção na hora que você está fazendo conta para você não comer nenhum número aí. Próxima questão. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A, 200, B, 300, C, 400 e D, 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor de diária. Então, note aí que nós temos aqui nesse caso um gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, em formato de pizza, onde cada fatia representa uma quantidade. A diária A, que é de 200, é de 25%, a diária B também de 25%, a diária C 40% e a diária D 10%. Ele quer o valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade. Olha, presta bastante atenção. Ele quer o valor mediano, então ele quer a mediana. Se fosse a moda, se fosse a média, eu ia ter que calcular, somar todo mundo e dividir pelos 200. Se fosse a moda é fácil. Era só você pegar quem é que tem maior frequência, que é C. Portanto, a moda seria R$400, letra E. Mas como não é a moda, vamos para a mediana. Como é que eu faço para calcular a mediana de uma distribuição? Lembra? Você organiza a distribuição na ordem crescente ou decrescente. No caso, é mais fácil a gente organizar na ordem crescente, do menor para o maior, e verifica o termo central. Só que aqui nós temos uma característica, uma brincadeirinha, que é o seguinte: se você pegar 200 e dividir por 2, porque eu estou querendo dividir em dois espaços iguais, vai dar 100, ou seja, eu vou ter dois termos centrais. Então, a mediana será a média aritmética desses dois termos centrais, tá certo? Vamos ver como é que funciona. Vamos responder essa questão. Resolução da questão 3. O valor mediano vai ser a média aritmética das posições 100 e 101, tá certo? Vamos ver quem é que está na posição 100 e quem é que está na posição 101. Primeiro, como o valor de A foi de 25% dos valores pesquisados, eu tinha 200 pessoas e quero 25% disso, como é que eu faço? Eu só vou fazer 25% de 200. 0 corta com zeros. Sobrou 25 vezes 2, 50. 50 dividido por 1, 50. Então, o valor de A foi de 50. O valor de B, que também é 25%, vai ser os mesmos 50. O valor de C foi de 40% dos pesquisados. Então, eu tenho que calcular
40% de 200. Vou usar aqui 40% de 200. 0 cancela com 0, 0 em cima com 0 embaixo. Sobrou quem? 40 vezes 2, 80. Então, 40% de 200 é 80. Tá certo? E o valor de 10% de 200. Aí, a gente já sabe que 10% é só você andar com a vírgula, uma casa, um algarismo para cá, vai ficar 20. Tá certo, pessoal? Outra coisa, porcentagem você pode também trabalhar apenas com vírgula, é só você ficar de olho. Nesse caso, a gente vai organizar os valores em ordem crescente. O que é que acontece? Eu vou ter 50 valores de 200, 50 valores de 300, 80 valores de 400 e 20 valores de 600, que foram os valores da tabela que nós tínhamos lá, tá certo? Organizando, nós temos aí, como eu falei, o número 200 aparece 50 vezes, o número 300 aparece 50 vezes, ou seja, esses dois juntos aparecem 100 vezes. Resumo, eu tenho 50 de 200, 50 de 200, quem estará na minha posição 100? 300. Porque é lá o raciocínio inicial da questão. E quem estará na posição 101? 400. Na posição 101, nós temos o 400. Certo? Então, quem será a mediana dessa distribuição? Vai ser a média aritmética do 400 com o 300. Com isso, percebemos que na posição 100 temos o valor R$300 e na posição 101 temos o valor de R$400. Logo, a mediana será 300 mais 400, 700, dividido por 2, 350. Então, pessoal, lembra? Calculou a mediana. Como é que eu faço para calcular a mediana agora? Bota todo mundo em ordem crescente e vê quem está no meio. Se você tiver uma quantidade par de elementos, a sua mediana será uma média aritmética de 2 termos. Se você tiver uma quantidade ímpar de elementos, a sua mediana será um termo que a gente chama de termo central. Beleza, pessoal? Entenderam aí como é que é? Viu que mediana também é no mesmo esquema. Você só tomar cuidado para organizar a sua distribuição. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos candidatos. Então, Marcos teve, em matemática, ele tirou 14, Paulo tirou 8. Em português, 15, Paulo tirou 19. Em conhecimentos gerais, 16, Paulo 18. Em média de Marcos foi de 15 questões, a média de Paulo também foi de 15 questões. A mediana de Paulo, de Marcos foi 15 questões e a mediana de Paulo foi 18. O desvio padrão de Marco, 0,32, ou seja, o erro dele, a dispersão dele é pequena, 0,32, e a dispersão de Paulo é 4,97. É uma dispersão relativamente grande. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é Marcos, pois a média e a mediana são iguais. Não, isso é falso. Aqui eu tenho que me preocupar com a variância ou desvio padrão, tá certo? Nesse caso, a opção correta é justamente a letra B, porque Marcos teve menor desvio padrão, ou seja, as notas deles foram mais regulares, tá certo?
Compreendeu? Cláudio, como é que eu faria se ele não tivesse pedido para mim a variância? Como é que seria? Vamos lembrar como é que calcula a variância? Primeiro, eu tenho que calcular a média. Eu já tenho a média, que é 15, tá certo? Qual é a variância de Marco? A variância de Marco vai ser V igual a 14 menos 15 ao quadrado, mais 15 menos 15 ao quadrado, mais 16 menos 15 ao quadrado. Aqui eu já vou botar logo o resultado. Isso aqui dividido por 3. 14 menos 15 dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. 15 menos 15 dá 0, 0 ao quadrado dá 0. E 1 ao quadrado dá 1, então a variância desse rapaz aqui é 2/3, que dá 0,66. Ele quer o desvio padrão, é só calcular a raiz quadrada de 2/3, que dá 0,32. Beleza? Gente, atenção, é você se ligar. O que é que significa? O que é que significa a média aritmética? Significa que eu podia substituir todo mundo por aquele valor. Muitas vezes o povo tira valores e pergunta qual seria a média nova. É só você fazer a conta de forma separada, tranquilamente. Mediana das medidas de tendência central, aquela que eu mais usaria se eu fosse fazer uma pesquisa era a moda. Por que a moda? Porque é aquilo que mais aparece. Tá certo? O importante é saber, desvio padrão significa o erro, o quão distante os resultados estão, os valores estão da média. E para achar o desvio padrão, a gente precisa da variância. Tá certo? Olha, simples. Parou, respirou e consegue resolver. Tá certo, pessoal? Como eu falei no começo do módulo, estatística, existe um curso superior que trata de estatística, bacharelado em estatística. Distribuição normal, tem aquelas pesquisas que tem quando tem intenção de voto, tal, isso tudo é baseado cientificamente. Tanto é que, na grande maioria das vezes, as pesquisas elas sempre acertam, preveem com exatidão o que vai acontecer. Mas não é uma ciência... pode acontecer o erro, e é por isso que essas medidas de dispersão elas são bastante utilizadas. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente vai terminando agora essa parte de estatística. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Saúde e sucesso para todos e até a próxima.